Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, hoje tem cachorro quente, amém? Nós estamos pagando o ar, graças a Deus tem pago o ar, não tem atrasado nada, está tudo em dia em nome de Jesus, e Deus tem abençoado grandemente. Então, a gente sempre come uma coisinha diferente no domingo, né? Certo esse som para mim, Galinho? E aproveita um domingo por mês, você come um cachorro quente. Mas tem vários sabores, não é? Não é só acho que tem de frango, tem bastante coisa boa aí, tá bom? Então depois você vai lá e abençoa a igreja, que a igreja tenha abençoado a sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém, graças a Deus. Nós estamos no culto de domingo, primeiro domingo do mês de agosto. Vamos começar a nossa campanha, a fé é a chave de todas as portas. Já tivemos culto lá em Ribeirão, na parte da manhã, culto aqui de manhã e agora nós estamos no culto à noite, tá bom? Segunda-feira não vai haver oração dos homens, vamos estar orando aqui na igreja. É isso, Judite? Aqui na igreja, segunda-feira, tá bom? Na terça, voltamos com a terça-feira de libertação, quarta-feira Ribeirão Bonito, quinta-feira aqui campanha, sexta-feira libertação em Ribeirão Bonito, sábado tem o bazar lá em Ribeirão Bonito e domingo que vem Santa Ceia do Senhor Jesus, tá bom? O dia mais importante do crente é a Santa Ceia. Pastor, não é o batismo? Não, é a Santa Ceia. Santa Ceia é dia de você reafirmar o seu compromisso, se você está firme com Deus, ou de refazer o seu compromisso. Eu tropecei, eu preciso refazer a minha aliança no corpo e no sangue do Senhor Jesus. O Evangelho de João diz assim, quem não come, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Foi Jesus que falou isso. Então, se você não tem parte com Jesus, você vai ter parte com quem? Com o Buda, com o Hare Krishna, com o Exu, o Zé da Catacumba, o Folha Verde, Não, nós vamos ter parte com o nosso Senhor Jesus, amém? Aliás, ele está aqui hoje, tá bom? Se você... Vem aqui para mim, faz favor. O nosso irmão vai passar, Danilo vai passar o envelope da campanha, e se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você dizimar e ofertar na casa do nosso Senhor Jesus, amém? Eu vou mandar o relatório para o escritório, viu, Marquinhos? Amanhã cedo, amém, irmão? Só dando uma lembrada aí para você não ficar com o nome em vão lá. Graças a Deus. Tivemos um encontro de casais, terceiro encontro de casais, tinha uma comida boa lá, tinha uma palavra boa lá, foi uma benção, né? E o Vartinho estava lá, né, Vartinho? Foi bom, né? Amém. Isabel comeu 3 vezes. O Crispino disse que comeu uma só, mas é mentira. Ele mandava a Isabel ir pegar o prato dele lá. Amém? Senhor, colocamos em tuas mãos o dízimo e a oferta desta noite, também essa oferta de alimento que chegou para o necessitado, para que o Senhor receba e recebendo, repreenda o devorador, o migrador, o cortador. Dá para nós, Senhor Deus, um mês de agosto abençoado e próspero. Não deixa faltar o pão, a dignidade para o teu filho e para a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Guarda no armário. Vamos ficar em pé. Vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Depois do Evangelho de João vem Atos, depois vem Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Esse envelope é para você pedir o seu milagre, é uma campanha de milagre, tá? A fé abre todas as portas, então é uma campanha de milagre. Nós vamos buscar um milagre na nossa vida.
Romanos, capítulo 1, versículo 16. Graças a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó. Está muito longe. Eu vou ler. Diz assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque o evangelho é revelado de fé em fé. A justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Pode sentar, diga comigo, sem Jesus, nada posso fazer. Senhor, grande é o Senhor e poderoso nas batalhas. Entra agora, Senhor Deus, em campo com o teu Espírito, para que nós possamos transmitir a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida hoje. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos falando da fé que abre todas as portas, abre a porta da cura, abre a porta da salvação, abre a porta da libertação da droga, abre a porta da libertação do vício, abre a porta da libertação da ira, do pecado. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, no Evangelho. Então, a fé no Evangelho é essa chave que abre todas essas portas. E aqui no livro de Romanos, nós vamos falar de um cara chamado Paulo. A gente sempre recebe conselho na vida, não recebe? A gente de um vizinho, de um amigo, de um companheiro de trabalho, mas a gente tem que prestar atenção em quem dá o conselho para nós. Porque se aquela pessoa não construiu nada, como é que ela vai dar conselho para você? Amém? Às vezes alguma pessoa vem dar palpite no teu casamento e você fala assim, e o seu? Não, eu já separei há muito tempo. Ele não pode dar palpite no teu casamento, porque o dele foi destruído. Amém? Alguém fala assim, você tem que pagar as contas, você tem isso, você pergunta, e você? Está com o nome limpo? Ele fala, eu já não estou. Então, o conselho dele não serve para nada. Eu preciso escutar quem construiu alguma coisa, quem tem alguma coisa para mostrar. Amém? Então, eu sempre vou escutar quem tem alguma coisa para me mostrar. Porque do outro lado eu falo assim, vou escutar isso aí para quê? Para não chegar a lugar nenhum. Então, nós vamos falar de Paulo. Esse cara aqui tinha coisa para mostrar para nós, tinha coisa que ele construiu, amém? Ele era um cidadão romano que tinha um poder dentro da sinagoga, ele era um dos grupos chamados fariseus, os mais ricos, os fariseus, andava até com uma roupa diferente, a voz dele era forte na religião, a voz dele era grande na religião, ele era um dos que comandava. Então nós não estamos falando aqui de um idiota. A Bíblia fala que ele falava várias línguas, que ele era poliglota, que ele era entendido, versado na lei do Senhor. Se você fosse discutir com ele a lei, você ia ficar no chinelo. Não ia dar nem começo para você. Amém? Porque ele era entendido e ele tinha uma história grande em Israel, mas ainda ele não conhecia o Evangelho. Então eu posso ter uma história grande, eu posso ser uma pessoa honesta, eu posso ser uma pessoa que estudei, mas se eu não conheço o Evangelho, eu não sou nada. Paulo se achava uma grande coisa, mas ele ia em breve saber que ele era o quê? Nada. Então a única verdade que eu aprendo perto de Jesus é que eu não sou nada. E quando eu não sou nada, eu quero estar com quem é tudo. Quem que é tudo? Jesus. E é isso que muda a tua vida. Então Paulo sai para caminho de Damasco e ele vai conhecer o Evangelho. Amém? Ao vivo. A melhor forma de você conhecer o Evangelho é ao vivo, é por Jesus. Ele é o próprio Evangelho. Amém? A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse mundo, cegou o entendimento das pessoas para que nós não vejamos o Evangelho, que é o retrato de Cristo. Então o nosso Cristo não é um retrato, uma fotografia, é o Evangelho, é o retrato de Cristo.
Então Paulo sai com todo o seu saber, com toda a sua autoridade, com uma carta dos magistrados e de Caifás, das maiores autoridades, para prender os crentes. Então ele escutou que havia um remanescente de crente lá em Damasco, que era uma cidade grande, uma cidade onde havia um fluxo de dinheiro grande, e ele vai com o soldado para lá. Só que antes de entrar na cidade, ele cai do cavalo. O evangelho é impactante, meu irmão. O evangelho, ele muda a vida. Se a tua vida não mudou, porque você ainda não acredita no evangelho. O evangelho dá um breque tão seco na nossa vida, que se fosse num carro, você capotava com as 4 rodas para cima. O evangelho vem e faz um rebuliço na tua vida, porque eu acreditava na Maria, no José, no Hare Krishna, eu acreditava no Buda, de repente do dia para a noite faz uau, e aquilo sai da tua cabeça e você conhece Jesus pelo evangelho. Muda a tua vida imediatamente, radicalmente. Paulo, antes de chegar lá, ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo porque apareceu uma luz enorme. E os cavalos se assustaram, os soldados se assustaram e ele caiu no chão. E ele escuta uma voz. Ele escutou uma voz, não foi o soldado que escutou. Disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo Jesus, estava? Quem que estava perseguindo? O povo de Deus. Mas o povo de Deus tem um por nós. Quem que é aquele que vai na frente? Jesus. Ele fala assim: quem é, Senhor? Ele fala assim: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E aí a sua vida muda. Ele diz assim: o que é que você quer que eu faça? Entra lá em Damasco, e lá te dirão o que você fará. E alguém pega na sua mão, porque ele ficou cego, e leva ele em Damasco. O evangelho vai pegar na tua mão. Ele que vai dizer o que você vai fazer na tua vida. Paulo ali acaba com a sua carreira de incredulidade na mesma hora que ele conheceu Jesus, que ele conheceu o evangelho, acabou a sua carreira de perseguição e agora ele ia ser perseguido. Ele fica 3 dias em jejum, Deus manda Ananias lá orar por ele, as escamas caem do olho, amém? E ele volta a enxergar. Nunca mais ele voltou para aquela vida que ele estava. Porque o evangelho muda a vida imediatamente. A roupa dele era a mesma, mas a consciência não era mais. Deus muda a tua consciência. Ele sai dali, vai para o deserto da Arábia estudar a palavra 2 anos, para depois se encontrar com os discípulos. Mas Paulo tinha uma visão a mais. Paulo tinha uma identidade que ele herdou de Cristo, de enxergar a humanidade. Você enxerga a humanidade? O crente hoje, meu irmão, ele vem para a igreja, ele quer resolver o problema dele, ele quer entrar dentro da casa dele, quer fechar a porta e acabou. Cada um se vire com o teu problema. Pedro era assim, os discípulos eram assim, e diziam assim, ó, Jesus veio para o judeu, o grego lá, os outros que se lasque, o samaritano que se lasque. Jesus é para nós. Mas Paulo tinha a visão de Jesus. Ele começou a contender com Pedro, ele começou a discutir com Pedro, dizendo que o evangelho tinha que ser levado a toda criatura. Paulo tinha os olhos clínicos, os olhos de médico, né? Você vai no médico, às vezes você vai por algum motivo, e o médico olha assim para você e fala assim, deixa eu ver o que é essa manchinha que tem no seu rosto. Você nem foi falar da manchinha. Aí ele pega uma lente lá e fala, essa manchinha não é boa, hein? Precisamos tratar ela. Não, doutor, mas meu problema é outro. Mas o médico, ele olha você por inteiro, ele conhece os sinais. Amém? Aquele que detém o evangelho, ele conhece os sinais. Ele olha para uma pessoa e fala assim, vou falar de Jesus para essa pessoa. Por isso que Paulo fala assim, ó, não me envergonhe do evangelho. Paulo largou tudo que ele tinha na sociedade por causa do evangelho.
Então ele não se envergonhava. Quando ele via uma pessoa, ele chegava na autoridade de Cristo e revelava o evangelho para aquela pessoa. É isso que falta para nós. O milagre muitas vezes paralisou na sua vida, porque falta isso, você ter os olhos clínicos e olhar para uma pessoa na fila do banco e dizer, essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa do evangelho. Eu vou chegar lá e eu vou falar para ela de Jesus, porque eu não me envergonho do evangelho. Muitas vezes a gente pensa assim, mas fulano vai olhar torto, e daí? Eu tenho vergonha, e daí? E se ele me xingar, e daí? Paulo fala que não tinha vergonha do evangelho. Nós não podemos se envergonhar do evangelho. Evangelho é o poder de Deus, está dizendo aqui, é o poder de Deus para a sua salvação, nele se revela o poder de Deus para a sua salvação. O que tem no evangelho não tem no mundo. Paz, amor, salvação, não tem no mundo autoridade espiritual. A Bíblia diz que Deus vai te colocar sobre cabeça, você vai ser cabeça. A Bíblia fala que você não vai ser confundido à porta com seus inimigos. Amém, meu irmão? Mas eu preciso entender que a minha vida tem que ter uma bandeira, a bandeira do evangelho. Antigamente, quando os exércitos saíam a guerrear, existia o porta-bandeira. Tem até hoje, mas hoje as guerras são diferentes. Então, esse porta-bandeira que tem na escola de samba, não é deles aquilo lá eles pegaram do exército. Porque o porta-bandeira ele vai na frente para mostrar de quem que é aquele exército. Então, se é dos Estados Unidos, ele carrega a bandeira dos Estados Unidos. Se é do Brasil, ele carrega a bandeira do Brasil. E você, se é de Jesus, você carrega a bandeira do evangelho. E alguém olha e fala assim, aquele lá é evangelho, aquele lá é de Jesus, aquele lá anda no evangelho. A bandeira dele é o evangelho. Então, antes de eu chegar, já viram quem eu sou. Antes de eu chegar, já sabe quem eu sou. De que exército eu sou. Amém? Por isso que a gente não faz tatuagem. Por isso que a gente não coloca a argola no nariz. Porque não é comportamento de Jesus. Porque se alguém me vê lá, eu chegando, com uma tatuagem na mão, a primeira coisa que ele vai pensar que é o quê? Que é do evangelho, meu irmão? Só se alguém me conhecer e saber que eu fiz uma tatuagem antes. Mas aquele que não me conhece vai falar, não, isso aí é do crime, mano. Assim que isso faz, né? Amém? Estou falando mentira, meu irmão? Estou falando mentira? Sim ou não? Quando você, mulher, se veste insinuantemente, eles não vão pensar que você é do evangelho. Eles vão pensar que você é de quem? Porque a bandeira está mostrando quem você é. Amém ou não? Se você é um linguarudo, se você é um fofoqueiro, eles vão achar que a tua bandeira não é o evangelho. Amém? Não é o evangelho. Presta bem atenção no que Jesus está falando para você. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus disse assim, não julgai para não ser. Quando você falar de alguém, não é que Deus vai julgar você. Você é julgado imediatamente. E isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Quando eu digo assim, mas aquela fulana, aquele fulano, é isso e aquilo. Ele vai virar para você e vai falar assim, e você? Ele já vai te julgar na hora. E você aguenta passar por um julgamento? Você acha que você é santo. Mas se passar os olhos de fogo na tua vida, vai mostrar às vezes coisa pior que aquilo. Amém? Então a minha bandeira é o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Talvez a sinagoga foi atrás de Paulo, com certeza. E disse para ele assim, rapaz, você vai perder tudo que você tem aqui. Nós vamos te excomungar, nós vamos tirar todo o teu cargo. Mas quando eles chegaram lá, eles já viram a bandeira do evangelho. Eles viram que nada daquilo importava mais para Paulo, mas era o evangelho.
A coisa que menos importa hoje para o cristão é o evangelho. A coisa que menos importa. Se eu perguntar para você da vida de Jesus, você não vai saber. Se eu perguntar de detalhes do evangelho, você não vai saber. Porque você não se importa com isso. Você quer saber a promessa. Você quer vir e resolver o seu problema. Você quer vir e voltar para sua casa, passar a chave lá e se internar lá dentro da tua casa. Só que não é assim. Deus precisou levantar Paulo para confrontar Pedro. Foi o balacobaco, meu irmão. Viu? Foi o balacobaco. Altas discussões, não divisão, discussão. Pedro não queria ir na casa do gentil, Pedro não queria descer na casa do gentil. E lá em Atos capítulo 15, versículo 26, levanta Tiago, irmão de Jesus, que se converte depois da ressurreição, e era pastor lá em Creta. Os mais novos se confrontam com o mais velho, não por uma divisão, nada disso, mas porque havia um confronto, uma celeuma. E aí Pedro dizendo que não era por gentil, e levanta-se Tiago. Tiago tem um livrinho pequenininho assim, falava pouco, mas quando falava pelo Espírito. E Tiago levanta e conta para ele, então deixa eu te contar o que Deus tem feito. Os milagres, os batismos no Espírito Santo. O samaritano foi batizado no Espírito Santo. E aí fizeram o primeiro concílio. E aí Pedro se levanta e diz assim, ó: pareceu por bem ao Espírito Santo não vos impor mais nenhum peso, a não ser que se abstenha da comida sacrificada ao ídolo, do sangue e da prostituição. Uma mudança no evangelho aconteceu. E o evangelho foi levado a toda criatura através de Paulo. Você tem levado o evangelho? Você acredita no evangelho? Você ama o evangelho? O evangelho transformou a tua vida. Você virou de ponta cabeça por causa do evangelho. Você estava vindo numa direção, o carro brecou seco, você pulou. Aconteceu isso na tua vida? Não, então você não tem o evangelho. Ainda você não tem. O evangelho, meu irmão, é duro. Ele traz mudança. Paulo foi numa viagem achando que ele ia puxar os crentes pelo cabelo, e perdeu tudo naquela viagem, porque ele descobriu a verdade. Ele não voltou mais para Jerusalém, ele não voltou mais para a sinagoga, de um dia para o outro. Traz mudança na nossa vida. Amém? Eu conheço o evangelho que eu não pisei mais no bar, eu não estralei mais uma latinha, eu joguei o baseado fora. Muda. O evangelho é poderoso. Amém? O evangelho é poderoso. O pastor Henrique falava que o crente velho virava diabo. Por quê, pastor? Porque ele vai se acomodando. Ele já acha que ele já sabe tudo. E nós não sabemos nada. Então, de vez em quando, precisa vir Jesus e jogar você com as 4 rodas para cima. Às vezes ele joga lá uma enfermidade, às vezes ele joga lá um aperto financeiro, às vezes joga lá um problema com o filho. Ele pega um lugar que joga a roda da tua vida para cima. Você fala, meu Deus, e agora? Você fala, agora acabou tudo. Precisa de vez em quando nós passar por isso. Amém? Porque aí você vai falar, Deus, por quê? E aí ele vai vir e fala assim, ó, no evangelho que você tem se envergonhado, está a solução para esse problema. Então ele fala assim, não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. O poder de Deus não está na vela, não está na Aparecida, não está no óleo que vem de Israel. O poder de Deus está onde? No evangelho. Como é que ele se revela? Ele fala aqui, ó. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego, nós. Porque o evangelho é revelado de fé em fé. Nossa vida vai andando. Tem coisas no evangelho que a gente não entende ainda, que a gente não entendeu. Mas vai chegar uma situação que Deus vai revelar aquela situação para você. E você vai dizer assim, poxa, eu nunca tinha entendido isso aqui é para a minha vida hoje.
Então é um viver com Cristo. Você tem vivido com Cristo, meu irmão? Você tem chorado aos pés de Cristo? Você tem dito assim, Senhor, eis-me aqui? Você tem dado o resto para Jesus? O tempo que sobra, o dinheiro que sobra, do jeito que você quer. Paulo entregou tudo, parou, brecou, virou para o outro lado. Eu tenho que virar para o lado de Jesus. Eu tenho que virar do lado de Jesus, senão eu sou igual a esse mundo aí. Amém? O que é que esse mundo quer? Que você pague imposto. Esse mundo quer o quê? Socialismo. Esse mundo quer o quê? Maconha na escola, cartilha gay na escola. Amém? Mas nós não somos daqueles que concordamos, nós vivemos por Evangelho. Amém ou não? Não é fácil viver pelo Evangelho. Só tem um jeito de viver pelo Evangelho. E ele fala aqui, como está escrito, o justo viverá pela é a mudança de vida. Nós tínhamos a loja, e nós tínhamos um contador que fazia a contabilidade da loja. Então, de vez em quando ele passava lá e falava, esse mês você tira menos nota, porque está quase estourando o valor da microempresa. Você vai sair da microempresa, vai pagar mais imposto. Então, qual que era a nossa cabeça? Não vamos tirar nota. Porque se a gente pagar imposto, a gente não sobrevive. Mas não era eu que pagava o imposto já estava no preço da mercadoria. Quem pagava o imposto era quem comprava. Então Satanás conseguia desviar a nossa atenção para que eu cobrasse o imposto e não repassasse o imposto. Então eu ficava devedor do Estado, do município, eu ficava um criminoso lá e ficava um mentiroso e um ladrão espiritual, porque eu fiquei com aquele imposto. Então, quando o Evangelho entrou na minha vida, uma das coisas que eu fiz foi dizer para minha mulher, hoje tira nota de tudo. Se vender uma meia, tira nota. Era ainda aquele talãozinho pequenininho, né? Só os mais antigos vai saber. Não existia nem computador. E minha mulher falou, mas nós vamos quebrar. Veio o contador e falou assim, você vai quebrar. Eu falei, não. Eu vou viver pela fé. Jesus disse isso. Certa vez inquirido, certa vez pressionado por aqueles fariseus do mesmo grupo de Paulo. Porque o que é que Israel odiava? Pagar imposto. Porque ela estava num estádio de sítio. O governo de Israel foi dominado por Roma. Então Roma falou assim, nós não vai destruir vocês, mas vocês vão pagar imposto para nós. Então o que odiava Israel era o imposto que César cobrava. Então chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, é certo que nós pagamos imposto da nossa própria terra? E Jesus falou assim, que é esse rosto que está aí nessa moeda? E disseram, esse é o rosto de César. E Jesus respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu não posso ter um negócio e querer que Deus prospera, eu roubando. Eu não posso. É viver pela fé. Não, mas não, vou viver pela fé. Esse contador, depois de um tempo, eu precisei sair dele, porque ele estava acostumado só a fazer a maracutaia. Ele recebia, era assim, chegava no começo do mês, ele vinha com aqueles boletos para você pagar INSS e tal, você não ia no banco, você fazia um cheque do total e dava para ele. Então ficou se descobrindo uma época que ele não recolheu imposto e depois ele renegociava na Justiça Federal e depois até explodia. Aí demorou uns 4 anos, explodiu, esse cara foi preso. O Billy, dono da Eletrolar, que tem a loja lá embaixo, todo um cara honesto, chegou uma cobrança para ele da Justiça Federal de R$400 mil na época, porque ele não... o processo dizia que ele não pagou imposto, ele tinha repassado pelo contador. Amém.
Então o que é que Deus está falando para você hoje? Que o justo vive pela fé. A palavra diz que eu tenho que fazer isso, eu faço isso. A palavra diz que eu tenho que me casar, eu vou casar. Fim de papo. Não é isso? A palavra diz que eu tenho que me batizar, eu vou me batizar no Evangelho. Ah, pastor, mas vai mudar minha vida? Vai jogar você de ponta cabeça. Vai tirar você daquele caminho imediatamente. Senão, não é Evangelho. Vai ter dia que vai doer, vai ter dia que você vai estar com sangue no olho para enforcar aquela pessoa e você não vai enforcar. E o Espírito Santo vai dizer para você, vai orar para ela, e você vai orar para ela. Esse é o Evangelho. Você quer viver do jeito que você quer? Não, o justo viverá pela fé, de fé em fé. Então, eu quero tudo de bom. Sim ou não? Quem quer um carro velho aí que eu vou orar para você ter um carro velho? Quem quer? Olha lá, só o irmão. Você já tem um carro velho, irmão? G, você quer outro carro velho, G? Senhor, dá um carro mais velho para ele. Pega aqueles dois que ele tem, dá um mais velho ainda para ele. Já que ele quer. Não, é mais velho. Velho não serve para nada. Amém? Nós queremos coisa boa. Nós queremos coisa boa. Sim ou não? Mas coisa boa é no Evangelho que tem. Coisa boa é no Evangelho que tem. Lá tem vida, tem salvação, tem saúde, tem paz, tem a bênção da família, tem prosperidade, não tem? Lá não tem cadeia, lá não tem droga, lá não tem homossexualismo, lá não tem briga, divisão na família, é lá fora que tem. Se eu tenho isso ainda, é porque eu não estou vivendo o Evangelho. Ah, pastor, nós vamos ser perfeitos? Não vamos ser perfeitos, mas vamos ser quase perfeitos. Amém? Nós não vamos ser perfeitos porque a carne está em nós, mas nós vamos ser perfeitos em Cristo Jesus. É essa a diferença. Amém? Porque não tem bom, meu irmão. Tem aquele que está no Evangelho. Ou está, ou não está. Então a gente vê pessoas simpatizantes do Evangelho. Gosto de ver um hino. Eu estava esperando a Judite se aprontar, umas 6 horas, eu tomei banho e sentei no sofá, estava passando aquele programa do Silvio Santos, lá do Milhão, né? Que a pessoa vai lá e vai abrindo uns números, né? Que tem bomba. E ela falava em Deus. Ela falava, foi Deus que me trouxe aqui nesse jogo. Glória a Deus. A família, glória a Deus, Deus vai dar um prêmio para você. Fala para mim. É simpatizante do Evangelho. Não é participante do Evangelho. Então ele precisa lá no céu suporte óleo para ver se ganha um prêmio para reformar o quarto do filho. Ó, o motivo é bom, não é? Parece lícito, não é? Mas quem vive no Evangelho ia estar com o quarto reformado em nome de Jesus Cristo. Porque Deus não nega o que você precisa. Deus não chamou você para ser um pé de macaco, um idiota. Deus chamou você para ter autoridade. Paulo tinha autoridade. Paulo contendia com Pedro. Paulo chegou no rei Agripa para dar testemunho da sua vida e dizer que ele não tinha cometido crime nenhum. E o rei Agripa, depois de escutar ele por algumas horas, disse assim, Paulo, vamos parar por aqui, porque daqui a pouco você vai me convencer que o que está falando é verdade. Ele falou, mal um pouquinho eu vou acreditar nisso daí. Ele falou assim, vamos parar por aqui. Amém? Então o segredo está na mudança. Brecar seco. Então o que eu escuto? Pastor, não consigo. Eu não consigo deixar bebida, eu não consigo deixar isso, eu não consigo parar aquilo, eu não consigo dar o dízimo, eu não consigo fazer aquilo lá. Você não está no Evangelho. Porque no Evangelho a gente vive pela fé. Não tem razão.
Não tem razão que eu estou falando aqui. Tem razão? Não tem razão. Estou falando de um homem que era perseguidor de um crente e caiu do cavalo, que viu uma luz, que a luz falou para ele que era Jesus, e ele ficou cego e mandou Ananias orar, e ele se converteu e ele foi batizado. Estou falando de razão aqui, meu irmão? Estou falando de fé. Se eu for pela razão, eu dizer assim, não, isso é tudo uma balela. Agora, eu não consigo andar na minha vida pela razão e pelo evangelho, porque Deus fala do dízimo, Deus fala do perdão, você vai falar, eu não consigo, esse dinheiro vai faltar aqui, mas eu tenho razão de estar bravo com aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo. Essa é a razão. Mas agora eu vivo pela fé, de fé em fé. Eu pago meu imposto. Dia primeiro, o primeiro dia que já começa o imposto, eu já tenho tudo pronto. Quanto tem que pagar? Tem que pagar tanto. Eu digo assim, quantas vezes faz? Faz até em 8, divide em 8. Da Judite, tem sempre pegando devolução da Judite. Porque eu pago as contas para ela, lanço a Unimed dela no imposto dela, tem devolução, né? Mas eu não falo para ela, deixa cair na minha conta. Ô, Bete, linguaruda, só um alerta para você, tá? Amém. Mas no seu caso é verdade. Amém? Então, eu fico em dia, meu irmão, só que tem uma diferença. E eu vou dizer para você qual a diferença. Tudo aquilo que eu tentei fazer até hoje, Deus me deu vitória. Eu fiquei 3 anos para voltar com a obra em Ribeirão. Própria pessoa da igreja, que foi lavada e remida no sangue pela mão do pastor que batizou, falou mal do pastor lá. O pastor não tinha que voltar para lá. Pessoas que o pastor carregou nas costas. Amém? 3 anos lutando. Deus me deu a vitória. Amém? Deus me deu a vitória. Tudo que você intentar, Deus te dá a vitória. Preste atenção. O justo vive pela fé. Lá no Salmo número 1, o salmista já te orienta. Não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque eles não são igual nós. Eles são como a moinha que o vento espalha. Nós somos como a árvore plantada a ribeiro das águas, que dá o seu fruto no tempo certo. E tudo quanto fizer, pastor, estou a fim de mudar minha vida, eu quero plantar banana. Vai prosperar. Pastor, eu queria voltar a estudar. Vai prosperar. Pastor, vai prosperar. Tudo quanto fizer, vai prosperar. Então nós arrumamos um salãozinho lá em cima, na boca da entrada da cidade. Os homens foram lá, pintou, era bom, mas era meia boca, né? Não era aquilo ainda que estava no meu coração. Depois Deus desceu um pouquinho mais para baixo, já arrumou um salãozinho melhor, já ficou com mais cara de igreja, né? Mas ainda não era aquilo que eu queria. E tinha um restaurante de esquina bem na avenida lá, tudo vidro, e eu sempre quis ter uma igreja de vidro. Aí veio uma irmã e disse assim, pastor, passei naquela rua e eu vi a igreja ali naquele lugar. Eu falei, nossa irmã, que benção, hein? Passou 2 meses, o cara esvaziou o salão. Uma irmã encontrou com o dono no posto, o posto falou assim, acho que eu vou alugar para a igreja, eu estou alugando para o Banco do Brasil, o aluguel lá é 7 mil. Aí ela veio falar para mim, pastor, esquece que ele está alugando para o Banco do Brasil. Mas nós estamos plantados do lado do rio das águas da vida, né? Não é? Um dia eu estou no escritório lá,
Telefone toca, é o Arthur. Arthur falou: pastor, tem um negócio bom para o senhor. Eu falei: eu gosto de negócio bom. Eu já estava com isso no coração. Ó, lá o restaurante desocupou. Vai ser bênção para o senhor. E eu falei assim: vamos subir lá para dar uma olhada. Aí eu cheguei lá, estava devastado, caindo os pedaços. Aí eu mandei uma oferta. Não deu tempo de eu voltar para o escritório. O telefone tocou de novo e falou: vamos fechar? Eu falei: já está fechado. Amém? Lá é uma igreja que tem o projeto de Deus para caber 300 pessoas. Amém? Que tem uma posição, que tem uma direção, que tem uma visão. Todo mundo que mora naquela cidade, no mínimo, ele passa 2 vezes por dia em frente à igreja. No mínimo. Amém? Então presta atenção. O justo viverá pela fé. Tudo que você intentar fazer tem no Evangelho. Tem no Evangelho. Tudo que é de bom tem no Evangelho. Agora ele capota a nossa vida. Ele joga nós com a roda para cima. Amém? Ele tira você do boteco, ele tira você de ser amaziado, ele tira você lá do vício, ele tira você daquela sociedade que Deus não quer que nós tenhamos sociedade com ninguém. Ele tira você de lá. Parece que a tua vida vai arrebentar, parece que vai acabar tudo. Mas aí você começa uma nova vida. Você passa a viver em novidade de vida. Agora você é cabeça e não cauda. Amém? Deus fez você para ter lá no banco o número azul, não vermelho. Deus não chamou você para ter um negativo na frente do número. É para ter um positivo. Por que não tem? Porque prosperidade está no Evangelho. Prosperidade está no Evangelho de Cristo. Ser cabeça está no Evangelho de Cristo. Não adianta. Por quê, pastor? Porque Jesus é que vai com você. É Ele que vai na frente abrindo os caminhos. Ele que é o forte. Ele é que abre o caminho. Amém? Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que o diabo não pode nem com o nome de Jesus. Nem com o nome. Ele disse lá em Marcos: em meu nome expulsarão os... No nome. Não vai vir Jesus pessoalmente, não vai vir um anjo. O nome de Jesus vai expulsar Satanás. O nome de Jesus vai curar o enfermo. O nome de Jesus vai impedir que você bebeu alguma coisa mortífera. Vai morrer. Só o nome. Mas Deus te encheu do Espírito de Deus. Eu preciso tomar posse disso. Paulo tomou posse disso. Ele disse: eu não quero mais a sinagoga, eu não quero mais isso não. Para onde eu vou? Vai lá para o deserto da Arábia, vai lá estudar a palavra, vai lá se preparar. Tem se preparado, meu irmão? O crente hoje às vezes não vem na igreja. Eu falo: o que foi, meu irmão? Eu fui no cabeleireiro, atrasou. Meu irmão, você nunca vai ser cabeça. O culto começa às 6 horas da manhã, a hora que você acorda. Hoje é dia de culto. A mulher já vai preparando lá a casa adiantado, porque tem a hora de sair. O marido já vai falando: não, hoje eu não posso fazer hora extra, hoje não tem nada, hoje eu vou para a casa de Deus. E às vezes eu fico pensando: irmão, irmã, você foi pego de surpresa por uma visita, por um negócio. Não entendo isso. Amém? Amanhã, meu dia começa às 5h30, vem orar aqui. Primeira coisa, vem orar. Primeira coisa. Porque eu quero ser grande também nessa terra aqui. Eu não quero carro velho não, meu irmão. Deixa pro generoso o carro velho aí. Eu não quero não. Senhor, se o senhor for dar um carro velho para mim, dá para ir lá. Eu quero coisa boa. Amém? Deus tem coisa boa para mim. Nós estamos trabalhando, não estamos trabalhando, meu irmão?
Deus tem coisa boa. Deus deu uma igreja em Ribeirão que vai transformar Ribeirão. Escreve o que eu estou te falando. Ela está preparada para receber. Ela está preparada para receber o povo. Amém? E Deus deu a confirmação no dia da inauguração, prefeito, vereador, autoridades concordando com aquilo. Então, o justo viverá pela fé. Pela fé. Você vive por quê? Pelo que você vive? Essa é a pergunta do começo da campanha, que o nome da campanha é o quê? A fé é a chave que abre todas as portas. Todas as portas estão no Evangelho. Então não é o azeite que vem lá de Israel, não é o cara que dá a maior oferta. Ah, pastor, o senhor não gosta de oferta? Eu não é questão de gostar, a igreja precisa da tua oferta, teu dízimo. Eu não posso chegar no banco lá com o boleto e falar assim, ó, eu vim pagar esse boleto pela fé. O cara chama a polícia para mim. Ei, Joana, o cara falou, ó, vem prender um cara aqui que ele está endemoniado aqui, ele quer... Não é? A igreja precisa. Deus te prospera para que você venha e faça a tua parte. Então a gente põe o ar, fica bom, né? A gente liga, tá geladinho, você senta aí e fala, ô pastor, que benção, mas ele custa dinheiro, né? E o dinheiro não acaba nunca, porque nós pagava um X de energia, agora nós paga 3X. Amém? A igreja de Ribeirão é bonita, não é? Mas ela paga R$300 de energia. R$300 de energia. Porque ela tem 130 lâmpadas. Amém, meu irmão? Alguém disse assim, pastor, mas o senhor vai colocar todas as lâmpadas? Não precisa todas as lâmpadas. Precisa todas as lâmpadas, não vai ficar nem um lugarzinho sem, não. Amém? Você entra lá, aquilo dá um choque, você fala, puxa. Amém, meu irmão? As pessoas têm que ver a tua vida, têm que tomar um choque. Fala, puxa vida, que autoridade tem essa mulher, que autoridade tem esse homem. Puxa vida, tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz vai para frente. Amém? Tudo. Isaac estava numa terra chamada Gerar. Está lá em Gênesis. Terra ruim, terra dos filisteus, só tinha pedra, nunca foi arada aquela terra. E Deus disse para ele assim, fica aí, permanece nessa terra aí que eu vou te abençoar aqui. Ele não discutiu, ele ficou. E disse que no final do ano ele ficou muito rico, Deus enriqueceu ele naquela terra. Onde caía semente, seja na pedra, seja na terra ruim, a semente vinha 1 por 100. Amém? O evangelho se cumpre, de fé em fé. Ele podia ter falado, não, vou para outro lugar melhor, vou para outro lugar, eu conheço um lugar melhor. Deus falou, não, fica aí. Não é pela razão, é pela fé. É pela fé. Amém? E mandaram ele embora. Chegaram lá depois do ano, ele ficou tão rico, o pessoal falou, sobe daqui, rapaz, você está deixando nós pobres. Ele foi embora. A terra... O rei mandou chamar ele de volta. Ele falou, não, melhor você voltar. A bênção está com você, não está na terra. A minha terra ficou abençoada por causa de você. Volta para lá. Então nós somos essas pessoas. De honra, de autoridade, de palavra que não cai no chão, meu irmão. Amém? De chegar você naquela pessoa na autoridade de Cristo e falar, Jesus está te chamando. Vamos para a igreja. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, não é sua, é a justiça de Deus. Amém? Como está escrito, o justo viverá de fé. Então eu te pergunto hoje, o Evangelho capotou a tua vida ou não?
Se não capotou, você vai nadar e vai morrer na praia. Vai vir algo mais forte que você, vai vir algo mais forte da tua inteligência, e aquilo que você construiu, numa soprada de vento, você vai ficar sem nada. Pode ser que não acabe o teu dinheiro, mas te entra uma depressão, te entra uma ansiedade, te entra uma droga na tua vida, um negócio que você faz errado, uma traição que o diabo põe na tua vida, porque você não está blindado pelo Evangelho. Você está na sua força humana, e a tua força humana tem preço, ela cai. O diabo vai mandar uma pessoa até que você caia na traição, até que ele acerte o teu gosto, até que ele mine a tua hombridade. E aí não tem mais volta. Amém? Não tem mais volta. O diabo vai cercar o teu filho com amigo, com amizade, com prostituição, com homossexualismo, com droga, até eliminar o teu filho e roubar de você. Até o filho chegar para você e dizer assim, não, eu entendo assim, eu vou viver a minha vida. E ele vai sair da tua casa, e ele vai viver num mundo de ilusão, porque não existe outra coisa. Ele tem que fabricar um mundo para ele. Não tem? Porque não existe esse mundo. Não existe. Então, quando a gente vê uma pessoa convertida, a gente fala, se converteu, ele virou com as 4 rodas para cima. Ele encontrou o Evangelho, deu um tranco na vida, capotou para trás, virou as 4 rodas para cima, acabou. A vida dele é Cristo agora. É mentira, Galinho? Galinho fugia de mim. Galinho fugia de mim. Quando eu ia na casa dele, primeiro começou a vir a Érica, não foi, Érica? Com a mãe do Galinho. Se ele soubesse que eu ia, hein, Érica? Ele sumia, né? E tinha perturbação. Se abria o portão, logo na entrada tinha um símbolo do Corinthians pendurado. Aí o Evangelho pegou a vida dele, jogou para cima de ponta cabeça, aí a vida dele mudou. Amém? Aí ele vendeu barco, vendeu canoa, vendeu moto, vendeu isso, vendeu aquele outro, vendeu até o carro que a Érica gostava, né, Érica? Para viver. mas nós não perdemos a esperança ainda de converter ele. Amém? E vive o Evangelho, meu irmão. Amém? Está arrependido, Galinho? O cara que corria do pastor agora, onde o pastor está, ele está. Amém? Nunca tocou nada. Nada. Deus deu o dom para ele tocar qualquer instrumento. Simples assim. Virou com as rodas para cima. Até a família assustou. A mãe falando assim, não precisa tudo isso. Não fala, Galinho? Para que tudo isso? É que houve uma mudança de vida. Amém? Completamente mudança. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje. E essa palavra diz assim, ó. O justo viverá pela fé. De fé em fé. Pega o seu envelope, vem para frente e nós vamos dar a primeira unção desse envelope aí. Cadê o louvor? Não importa que o seu envelope esteja vazio, vamos dar a primeira unção nele em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Ô Carlos, dá uma pausa aí para mim no celular, aperta esse botãozinho vermelho.